Bom dia, tudo bem? Meus queridos, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos falando sobre a formação de palavras. Nas últimas aulas a gente falou sobre a estruturação da palavra, elementos que estruturam a palavra. Hoje vamos começar a falar sobre a formação, os processos de formação de palavra. Quando eu falo sobre formação de palavra, eu posso dizer que ao formar uma palavra, eu posso formar essa palavra por derivação, composição, onomatopeia, abreviação ou hibridismo. Então, eu tenho 5 grandes processos. Mas, dentro desses 5 grandes processos, eu tenho algumas subdivisões, principalmente dentro da derivação e da composição. Começando a falar sobre derivação. Quando eu falo de derivação, eu falo da formação de palavras mediante acréscimo ou eliminação de afixos. O que são afixos? Retomando o que a gente já viu na aula anteriores ou nos vídeos anteriores. Afixos, a gente chama de afixo prefixo ou sufixo. Então, por isso que a derivação ela vai falar sobre o acréscimo desses elementos. Então, o primeiro processo de derivação é o processo que a gente chama de derivação prefixal ou prefixação. O que acontece? É quando o radical recebe um prefixo. Eu tenho o radical e a esse radical é acrescentado um prefixo. E aí eu tenho uma formação prefixal ou por prefixação. Formação de palavra por prefixação. Exemplo, infelizmente, ó, o radical é feliz e eu adiciono o prefixo in. Leal é o radical e eu adiciono o prefixo des. Então eu tenho a palavra desleal. Homem é o radical e eu adiciono o prefixo super, formando a palavra super-homem. Então, derivação prefixal. Sempre quando eu acrescento um afixo chamado de prefixo. Prefixo. Antes do radical, eu adiciono um novo elemento, formando uma nova palavra. Já quando eu tenho derivação sufixal ou por sufixação, é o contrário. É quando eu adiciono ao radical um sufixo. Esse elemento é adicionado após o radical. Então, eu tenho a formação de palavra por sufixação. Exemplo, radical feliz, eu adiciono o sufixo mente e tenho a palavra felizmente. Radical banan, eu adiciono o sufixo ada, formando a palavra bananada. Eu tenho o sufixo o radical bel, e a esse sufixo bel eu adiciono o sufixo esa, formando a palavra beleza. Então, felizmente, bananada, beleza, são palavras que são formadas pelo processo de sufixação. Depois, nós temos o processo chamado de parasintética ou parasintetismo, que é o radical recebendo sufixo e prefixo ao mesmo tempo. Mas tem um pequeno detalhe. Como é que eu vou saber se tem prefixo e sufixo ao mesmo tempo? E essa palavra é parasintética. Ela somente vai ser parasintética se, ao retirar o prefixo ou ao retirar o sufixo, essa palavra, um dos elementos, essa palavra deixa de existir. A palavra não pode continuar existindo se eu tirar o sufixo ou tirar o radical e ela manter significação. Então, aí ela não vai ser uma palavra parasintética, ela vai ser uma palavra formada por prefixação e sufixação. Observem a palavra desalmado. Eu tenho o prefixo des e eu tenho o sufixo ado. E o radical alm. Se eu tirar o des, vai ficar almado, uma palavra sem sentido. Se eu tirar o ado, vai ficar desmal, desalm. Então não tem sentido. Por isso que essa palavra desalmado é uma palavra parasintética. Porque tirando um dos elementos, ou tirando os dois elementos, a palavra fica sem sentido. Tá? Observe a palavra infelizmente. Essa palavra infelizmente, ela não é parasintética. Por quê? Porque felizmente existe e infeliz existe. Então, eu tirando o sufixo ou tirando o prefixo, a palavra continua existindo. Neste caso, a palavra infelizmente, ela é formada pelo processo prefixal e sufixal simultaneamente. Aí nós vamos para a terceira derivação, que é a derivação regressiva. O que é a derivação regressiva? É quando eu vou reduzindo a palavra até o máximo possível para manter a significação básica. Eu vou eliminando sufixos ou falsos ou verdadeiros sufixos até manter a base de significação. Por exemplo, a palavra botequim. Eu vou eliminando elementos até ficar em boteco, que é a base de significação dessa palavra. Por exemplo, a palavra japa, ela vem ou é derivada
regressiva da palavra japonês. Eu vou eliminando elementos até manter a base de significação dela. Por isso que é uma palavra, uma derivação regressiva, que eu vou retirando elementos até manter a base mínima de significação dessa palavra. E ainda existe também vocábulos com regressão nominal, porque ocorrem em nomes, mas existe a regressiva verbal, que é quando eu transformo verbos em substantivos. Por exemplo, o verbo ajudar, eu posso eliminar elemento e transformar em substantivo ajuda. O verbo combater, eu posso eliminar elementos e formar o substantivo combate. O verbo castigar, eu posso eliminar elementos e formar o substantivo castigo. Então, sempre os nomes abstratos terminados em a, e o podem se transformar ou podem sofrer derivações regressivas, transformando-se de verbo em substantivos. Composição. Composição é a formação de palavras mediante a união de dois ou mais radicais. É quando eu junto dois ou mais radicais numa mesma palavra. Por exemplo, dedo duro, aguardente, pé de moleque. Todas essas três palavras possuem dois radicais. Por possuir dois radicais, elas são formadas pelo processo de composição. Quando eu tenho composição, eu posso ter composição de duas formas. Eu posso ter composição por justa posição, quando os radicais permanecem absolutamente inalterados. O que significa? Eles simplesmente se juntam e não perdem nenhum elemento. Há uma junção, mas eles continuam intactos, tanto o primeiro radical como o segundo. Por exemplo, dedo duro, pé de moleque, passatempo. São dois radicais, ó, dedo, duro, se juntaram e formaram uma nova palavra. Pé de moleque. Não, são dois radicais, pé e moleque, se juntaram e não perdeu nenhum elemento. Passa, primeiro radical, tempo, segundo. Passatempo, se juntaram e não perdeu nenhum elemento. Por isso que nós temos justa posição. A segunda formação de composição é a aglutinação. É quando os dois radicais se fundem e há perca ou perda de um elemento em um dos radicais. Então, um dos dois radicais vai perder alguma pecinha, algum elemento. Por isso que é uma aglutinação. Eles vão se juntar, se aglutinar, digamos assim, fazendo a formação nova, se ajustando, perdendo elementos. Por exemplo, água ardente. Eu tenho o radical água e eu tenho o radical ardente. Juntando os dois, eu perdi um elemento e formei a palavra aguardente. Por exemplo, planalto. Eu tenho o radical plano, alto. Juntando os dois elementos, eu tenho planalto e eu perdi um elemento. Por isso que é por aglutinação. Depois, eu tenho a abreviação. O que é a abreviação? É a redução da palavra até o limite que não prejudique a compreensão dessa palavra. Por exemplo, fotografia, foto, São Paulo, Sampa, motocicleta, moto, quilograma, quilo, automóvel, auto. Então, eu vou reduzir a palavra até a abreviação compreensível dessa palavra. Por isso que nós temos a formação por abreviação. Depois, nós temos a formação híbrida, ou hibridismo, que é a palavra formada por elementos de línguas diferentes. Por exemplo, eu tenho uma palavra que é formada por radicais de duas línguas diferentes. Exemplo, a palavra automóvel. A palavra automóvel possui dois elementos de origem diferentes. Eu tenho a palavra, o radical alto, que é um radical de origem grega, e eu tenho o radical móvel, que é um radical de origem latina. Juntando os dois, formar a palavra automóvel. Por isso que eu tenho uma formação híbrida, porque eu tenho radicais de duas línguas diferentes formando de origem de duas línguas diferentes formando essa palavra. O mesmo acontece com a palavra Florianópolis. O que é a palavra Florianópolis? O que significa essa palavra? A palavra Florianópolis significa cidade de Floriano. Por quê? Porque Floriano é um nome português e polis é o elemento grego. Floriano, o nome de uma pessoa, polis significa cidade. Formou Florianópolis. Por isso que é uma formação híbrida essa palavra. E por último, nós temos a formação de palavra onomatopeica ou onomatopeia, que também é uma figura de linguagem, que é a palavra que procura reproduzir aproximadamente sons ou ruídos. Por exemplo, tic-tac, fom-fom, bem-te-vi, au-au, miau. São sons ou ruídos que são produzidos ou reproduzidos em forma de palavras. Por isso que é chamado de... Ela sofreu um processo de formação onomatopeico, que reproduz o barulho ou
o ruído de algum som. Por hoje, esses são os processos de formação de palavras que nós temos na língua portuguesa. Assistam, procurem, se surgir dúvida, entrem em contato, pesquisem na internet, pesquisem em livros didáticos. Não deixem nenhuma dúvida no ar. Tirem todas as dúvidas antes de realizar as atividades. Forte abraço e até a próxima.